Na Fiocruz está funcionando da seguinte maneira. Para eu voltar presencial, eu tenho que ter minha autorização. Para ter autorização, eu tenho que estar com as 2 doses. Que você já tem. Que eu já tenho. Então, eu tenho que estar no meu crachá, eu tenho que estar com adesivo que eles distribuíram para as pessoas que estão autorizadas. Entendi. Ou seja, que passou por esse Pra processo, que eu identificar. comprovei que eu tomei as 2 doses, estou imunizado, né? Então eu tenho autorização de ficar ali. Tanto que eu trabalho num pavilhão, mas de vez em quando eu vou em outros pavilhões da Fiocruz. E os porteiros pedem, cadê a autorização? Eu pego meu crachá, mostro adesivo, tá tranquilo. Então, assim, a Fiocruz está funcionando desse sistema. Então você já tem total liberdade para ficar lá dentro. Tenho liberdade para ficar lá dentro, mas atualmente eu só vou quando eu preciso. Porque anteriormente, no meu mestrado, na minha iniciação científica, eu ia, passava o dia, às vezes não fazendo nada. Às vezes o que eu podia fazer lá, que era ler artigo, ler um material, eu podia estar fazendo em casa, mas estava lá. Sim, mas você continua com a sua Rotina de liberdade. laboratório, Voltou entendeu? como era antes. Você usava só o tempo lá dentro quando fosse necessário. Você Isso. tem... Mas agora hoje não tá assim. Hoje eu só vou Quando realmente quando eu necessário. vou fazer meus experimentos. Né? Isso foi um acordo nosso grupo com a minha chefe. Cada grupo funciona da sua forma. Então o nosso legal. acordo foi esse, entendeu? Entendi. Então eu só vou realmente quando eu vou fazer meus experimentos, que eu tenho que preparar todo o material, separar o material, enfim. E eu vou em dias específicos, né? Uma dúvida, até voltando um pouquinho também o assunto, mas é que, pelo menos no colégio, a gente teve uma professora que ela também trabalhava com pesquisas e ela já mostrou não, né? Ela comentou sobre como que tinha sempre uma técnica para com rato, né? Para, não sei o termo que usa, mas vamos dizer para matar o rato para ele não sentir dor. Sim. Se ele Sacrificar. sacrificar o rato. Não, eutanásia. Oi? É eutanásia. Hoje em Eutanásia. dia não pode, digamos assim, não pode mais falar sacrifício, porque sacrifício pode estar relacionado a Tem cunho religioso. Ah, entendi. Então, o correto é eutanásia. Eutanásia. Entendi. Então tem uma técnica Tem, totalmente. para ele não sentir dor. Tem. Né? Eu acho que é bom também para deixar claro que você falou que é um tema Não. complicado, mas não é para fazer o bicho sofrer. Não, de mas forma a nenhuma. gente tem que evoluir. E é justamente com esse intuito de não fazer o animal sofrer que tem esse comitê de ética. Sim. Então, a todo momento tem que mostrar que o animal não vai ter nenhum tipo de desconforto, não vai sentir dor, não vai ter sofrimento. Esses são os princípios, digamos assim. Tem uma lei específica, né? A lei que rege o uso de animais no laboratório. E um dos princípios é esse, não causar sofrimento ao animal. Sim. Seja ele qual for. Camundongo, eu uso camundongo, mas na área da pesquisa as pessoas usam camundongo, rato, hamster, coelho, macaco. Macaco, né? Macaco. A gente pode fazer uma doação. Não estou disponível, não. Mas assim, eu não sabia que também já tinha esses outros, vamos dizer, um macaco, por exemplo. Eu não sabia que... Tudo depende do que você quer responder, né? Mas no caso, então, como que é aplicada essa eutanásia? É o que? É vacina? Alguma Não. uma No coisa meu letal? caso, isso é muito particular. Ah, No meu caso, eu faço por superdosagem de anestésico. Então, tem a dosagem do anestésico que serve para apagar o animal. Mas tem a superdosagem do anestésico que serve para eutanasiar o uma animal. overdose, então. Mais ou menos isso. Exatamente. Então, a forma com que eu faço, que eu estou autorizado a fazer, é a eutanásia por superdosagem. Mas, ainda assim, é recomendado, além da superdosagem, fazer o deslocamento cervical. Puxar assim. Então, a gente... É para ter certeza que o animal, primeiro, ele já foi eutanasiado. E segundo, que ele não sofreu, né? E que ele está morto. Então, são... Tudo isso, todo esse contexto. Porque imagina que, sei lá, ele toma a superdosagem, mas, sei lá, ele volta... Vamos supor que ele é resistente. Vamos supor que o peso dele está acima da dosagem. Exato. Então- Ele vai sofrer depois. Então você só... Eu vi que eu acho... Que eu me lembro você segurando no pescoço, no rabo. E... Cara, mas... Atenção, e conteúdo puxa, né? sensível. É por isso que eu só como banana. Aí você puxa e ele, como você diz, é eutanasiado. Isso. E aí você consegue fazer o experimento. Isso aí. E assim, a gente tá brincando que é conteúdo sensível, mas é verdade. Sim. Dentro da área da pesquisa, tem gente que não gosta. Tem pesquisador no nosso laboratório que quando a gente...
o nosso grupo tá trabalhando, é uma bancada grande assim no meio do laboratório. E a gente, então, eu uso o animal e pego alguns órgãos específicos dele. E ela não gosta. Ela brinca, né? Mas ela fala que ela nunca seria capaz de trabalhar. E eu acho que isso é o correto. Se você não gosta, você tem que ser sincero e falar, exato. olha, desculpa não, né? Olha, eu não posso, não vou. Tanto que essa aluna de iniciação científica que a gente tem agora, a primeira coisa que a gente perguntou na seleção, digamos, que a gente fez, era, nós iremos trabalhar com animal. Você tem algum problema? Você tem alguma restrição? Se você se predispôs a entrar num grupo, Sim. é conturbado. Eu tô dizendo isso porque uma das nossas... Chega a ser um pouco contraditório, né? Uma das nossas alunas de mestrado, ela é vegana. Caramba. Então ela fica com esse dilema pessoal dentro dela. Sim. Ela usa, mas vegetariana, desculpa. Então ela tem esse dilema, enfim, dentro dela, mas é isso. A gente sempre... Isso é muito pessoal meu. Eu sempre respeito o animal. Sim, E claro. eu tento repassar isso pra todo mundo. Até que eu porque o que converso. se faz com eles não é Não é maldade, não é uma maldade. questão pessoal, né? Ah, não vou fazer isso por prazer. Não, é porque é Não, necessário para o estudo de vocês. Exato. Hoje em dia, se tem muitas técnicas que podem ser utilizadas para diminuir o número de animais? Tem. Mas, infelizmente, digo assim, nem todas respondem a determinadas perguntas. Tudo depende do que você quer responder. Tudo depende do que você quer, enfim. Sim, exato. Eu acho É que para essa isso que é o estudo, né? Para isso que é Exatamente. feito por isso. Porque Senão, tem o comitê de ética, cara. Senão é o que a gente estava falando. Vai que alguém precisa de, como ele falou, precisa de uns 30 ratos, camundongos. Aí chega alguém, me dá 60. Porque não, você com 30 consegue fazer os estudos. Exatamente. Sim, os outros eles são 30, necessários, correndo o risco Exato. de encontrar uma resposta ou não. Eles são necessários Exato. para que o estudo seja feito. É o que você falou, a gente infelizmente tem que usar eles pra gente avançar a ciência. Sim, totalmente. Fazer os testes. A vacina, eu posso estar falando a maior besteira daqui, mas a gente só acredito que a gente tenha conseguido chegar na vacina do Covid depois de testes em animais. Sim. Então, acontece. Se a gente chegar a avançar a ciência ao ponto de não precisar, perfeito. A gente não chegou nesse patamar ainda. Mas isso que você relatou sobre toda esses procedimentos que vocês fazem e tal, isso é muito bom porque você está evidenciando para quem não conhece, para quem não sabe como é a Fiocruz por dentro, que eles estão dentro dos conformes. Porque eu acredito também que assim como tem instituições como a Fiocruz, que faz todo o dever de casa direitinho, existem sim outras instituições que fazem de uma forma totalmente errada, né? De forma abusiva, de forma invasiva mesmo, né? Nos animais. Tanto é que teve, acho que foi ano passado, ou no início desse ano, que foi divulgado, quer dizer, divulgado não, repercutiu na internet por um curto período aí um videozinho de uma animaçãozinha, não sei se você já viu, de um ratinho. Eu lembro desse animal. Não vi. Que assim, era Esqueci o nome voltado dele mais agora. para essas instituições abusivas, né? Que não né? Ou eu tô Era um falando coelho. besteira? Não. Era um coelho? Era um coelho. Era um coelho, né? Teve no vídeo. Era uma animaçãozinha que era um bichinho, era um Eu não lembro o coelho. nome do coelho. Desculpa, te cortei. Não, pode falar, pode falar. Não, era basicamente, minha opinião pessoal, um pouco exagerado o vídeo. Muito pessoal, mas enfim. Era um vídeo falando a história Meio que criticando, né? a vida do coelho. Tô aqui na minha casa com a minha... Era um coelho e uma coelha. Com a minha mulher. E aí eu vou pro trabalho. Meu trabalho vou trabalhar daqui a pouco, não sei o quê. Aí acho que ele encontra no meio do caminho com um amigo dele, todo destruído. Com o olho roxo, com um pedaço da orelha cortada. Não, isso aí é normal. Acidente de trabalho acontece. Aí ele tá ali na casinha dele e de repente vem uma mão destruindo a casinha dele. Entendi. Enfim. Tipo, fazendo uma crítica, né? Mas aí também deve ser da galera que é contra a utilização Mas que do... também é como o Lucas falou, assim, não é desse jeito, né? Destruir, deixar o animal destruído como estava representado sim. ali. Eu acho que Mas assim- também era uma visão lúdica, né? Não é exatamente... de como Enfim, mas eu acho que essa campanha era específica para empresas de cosméticos, se eu não me engano. eu acho que eu acho que a galera pega mais quando é voltado para cosmético. Né? Eu acho que quando é mais para ciência, assim... Não, mas ainda tem. Ainda tem esse com certeza preconceito. ainda tem, com certeza ainda tem. Mas eu acho Vocês que já se- sofreram represália de algum grupo assim? Não, nunca sofri. Nunca não. bateram lá falando, vocês são sem coração, Não. alguma coisa assim. De pesquisadores, não. Mas
eu fiz uma disciplina uma vez, onde a menina era totalmente radical contra o uso de animais. E ela, na aula, ela se recusou a assistir a aula, que era sobre manipulação e tudo mais. Ela se recusou, falou algumas coisas que, na minha opinião, não deveria. E é isso. Então, Isso é assim, legal. dentro do meio, nós temos pessoas contra e pessoas a favores. É muito complicado. É um Cabe assunto você muito delicado. muito. Sim, sim. Mas é o que ele falou, lá no grupo de estudo tem uma vegana, mas que ela entendeu que, poxa, o propósito dali, do sacrifício não, né? Eu ia falar sacrifício. Eutanásia. Mas a eutanásia, poxa, é avançar na ciência. Em prol É somente da para ciência, isso. ponto. Não tá igual tem gente má, aí sim, que tá na rua, pega um bicho, pô. Não é um caçador, né? Ah, vou Sim. matar aquele bicho aí pra Sim. fazer minha roupa, pra fazer... Exato, não, não- aquilo ali é é pra um pra estudo avançar a científico ciência. pra avançar. Exato. E uma dúvida que, assim, nunca vi responderem, mas depois que o animal Eutanasiado. eutanasiado, você termina de fazer tudo, como é descartado esse animal? Então, na Fiocruz, de novo, eu- Isso, na Fiocruz. A sua experiência lá. nós temos, como eu falei, nós temos o setor responsável pela criação, pela conservação, desenvolvimento dos animais. Então, assim que eu acabo meus experimentos, toda a carcaça biológica, material biológico, a gente descarta num lixo específico. E no caso dos animais que eu utilizo, nós temos o biotério, por sorte o biotério no mesmo prédio que eu trabalho. Então nós colocamos esses animais, essa carcaça, né, dentro de um saco biológico, identificado, tudo bonitinho, e colocamos numa geladeira, num congelador, num freezer, né, deles. Posteriormente, de tempos em tempos, esse material é transportado para uma empresa específica e, até onde eu sei, esse material é incinerado. Tá. Entendi. Eu acho que é válido, né, pra não acumular. Eu acho que todo o material orgânico Sim. deve ser incinerado, né, porque já não ocupa aquele lugar no espaço, né.